que... Bom, primeiro me apresentar, né? Mas eu sou o Mauro, trabalho na eTrust já há algum tempo e sou, como costumo dizer, se eu não cheguei a ser um especialista em gestão de segurança, nunca saberei quando eu serei, tá? Então, a gente trabalha há bastante tempo nisso. A gente costuma dizer que o diabo é mais velho é mais sabido por ser velho do que por ser diabo, então a gente está há muito tempo nisso, e já conseguimos saber atualmente que o mundo digital ele veio para ficar. Então, finalizando, complementando um pouquinho que o Leandro e o Fausto estavam dizendo, começando pelo óbvio, né? Veio para ficar. Então, a mudança veio para ficar. Se diz que gestão de identidade é o último perímetro, principalmente porque hoje as fronteiras da empresa já não são mais fronteiras e barreiras, elas são permeáveis. Eu trabalho de casa, eu estou de casa agora, às vezes estou no nosso escritório de São Paulo, às vezes no Rio de Janeiro, em BH, ou seja, hoje nós somos nômades e precisamos do acesso às informações que são importantes para entregarmos o nosso trabalho. E a grande maioria dos usuários, ou pelo menos grande parte deles que eu conheço, entende que o acesso às informações é feito de forma mágica, né? Ou seja, alguém do TI faz pirim-pim-pim e os direitos são liberados de forma segura, ou seja, aquela chave, eu acho que também mencionaram atrás, aquela chave que abre todas as portas e que é de forma completa segura. Se você perder a chave, você consegue revogar ela. Se você passar a chave para um amigo, apenas ele poderá usar. Bacana. Isso tem nome, isso chama-se mágica, né? Na vida real, nós temos que entregar a mágica e a forma de entregar a mágica, acho que foi o Bill Gates que falou isso, né? Que a tecnologia, quando suficientemente avançada, ela parece mágica. Então, essa nossa entrega, ela deve ser apoiada por processos e esses processos suportados por tecnologia. Então, eu vou evitar falar tecnismos hoje, eu vou trabalhar num nível mais processo, que é um pouco o que eu faço na comunidade acadêmica. Esse é um seminário promovido para a eTrust, mas vocês devem ter notado que nós buscamos trazer conhecimento e não ficar falando de produto, né? Então, uma da disciplina que eu atuo, para quem estiver interessado em um curso de pós-graduação, o curso de Cybersecurity da Unicinos, um excelente treinamento, tem excelentes professores lá, excelentes professores. Eu também dou aula lá, mas tem excelentes professores, né? E, basicamente, o meu trabalho é o Programa de Gestão de Segurança de Informação, ou Gestão de um Programa de Segurança de Informação, que o Leandro mencionou há pouco. Eu vou detalhar um pouquinho mais isso. O programa visa que você colete e implante processos e ferramentas para garantir que aquilo que o usuário entende como mágica acontece por trás sem perdas, sem gerar perdas e sem gerar despesas não programadas, e garantindo que você atende os principais itens e normas de auditoria de mercado. Porque a mulher de César, né, vale o chavão, não basta ser honesta, ela tem que também comprovar ser honesta. E a forma de comprovar que nós estamos seguindo os padrões é atender requisitos, basicamente, das normas de auditoria. Tá? Essa é a parte de governança. A segurança, eu costumo dizer, leva à boa governança. Então, a nossa conversa hoje vai ser como é que nós estabelecemos parâmetros, processos de segurança da informação. E esta segurança da informação, quando corretamente implantada, quando rodar, ela trará, sim, subsídios para a boa governança. Tá? Os americanos, às vezes, dizem safe or compliance, quer dizer, seguro ou aderente a normas. Vamos conversar hoje de como atingir os dois objetivos. E atingir um terceiro objetivo ainda, que é fazer isso com redução de custo. Isso só é possível quando você agrega, aí sim, tecnologia. Processo tem um certo limite. O processo é importante, é necessário, mas o processo só vai conseguir a redução efetiva de custo do trabalho das pessoas quando agregado com uma tecnologia. E o gestão de identidade de acesso hoje já possui ferramentas que suprem esse gap tecnológico. Você tem ainda um grande número de empresas que trabalham com ferramentas como script,
criação de direitos manual, abertura de um chamado manual, isso gera uma dificuldade enorme para você atender às boas práticas, gera praticamente uma impossibilidade de fazer uma revisão de acesso coletando evidências e sem infernizar a vida do pobre do usuário que tem que revisar. Então, a ferramenta é fundamental para que você consiga redução de custo. Como eu disse, processos têm um limite, né? A melhor carreta de boi, eu estou no Rio Grande do Sul, então o Rio Grande do Sul tinha as carretas de boi que levavam charque para o porto, né? O melhor processo e a melhor carreta perde longe para a produtividade de uma empresa que use caminhões. Então, o gap tecnológico, quando bem utilizado, ele agrega uma enorme competitividade para a sua organização. Ele agrega a competitividade para que você possa enfrentar e trabalhar a transformação digital. Né? A transformação digital foi uma moda, há um tempos atrás se falou muito sobre digital. Hoje, as empresas ainda enfrentam a necessidade de transformação digital. Talvez tenha saído um pouco do foco. Estamos falando muito de inteligência artificial agora, que eventualmente é uma ferramenta para você poder seguir com a tua transformação digital. Novamente, é uma ferramenta, então, ressaltando, a ferramenta inteligência artificial tem que ser bem usada, e aí tem parâmetros, tem normas, até para evitar que ela alucine, né? Uma alucinação de uma IA não é um erro, faz parte do modelo. Um modelo LLM, ele alucina periodicamente. Então, eu costumo dizer meus alunos lá, só usem LLM para aquele assunto que você domina, de forma que você consiga identificar as alucinações e consiga conduzir a ferramenta IA de forma que ela vai efetivamente te apoiar na melhoria de processos, na melhoria da experiência do teu usuário, permitir que aí já comece a entrar na seara de gestão de identidade e acesso. Permitir que o teu usuário, o teu cliente, o teu fornecedor tenha uma visão única de você, que é o Omnichannel, a onipresença, através de vários canais. Você só consegue isso, aí sim, se você montar processos sólidos de gestão de identidade, acessos também, e conseguir automatizar boa parte deles. É isso que eu vou tentar detalhar um pouco com vocês aqui, dando um pouquinho do caminho das pedras, de como é que a gente atinge esses objetivos, né? Mas, na realidade, onde é que nós estamos, tá? Então, estamos falando de processos, estamos falando de transformação digital, inteligência artificial, maravilhoso, né? Mas você tem notícias em New York Times, quer dizer, um país bem mais avançado que o nosso em tecnologia, e você tem cracker quebrando milhares de senhas. Isso aqui foi o ano passado, tá? Foi 23. Eu não estou falando do século passado. Tá? Então, invasões desse tipo estão ocorrendo todo dia. Também já vimos aqui nas palestras anteriores excelentes exemplos de ataques. Né? Então, vamos lá. A gente sabe que isso acontece. Né? Isso aí sabe que isso acontece. A gente sabe que grande causas de incidentes, aí novamente, segundo quem estuda isso no detalhe, que é o Mitre, a turma da Verizon, complementando outros estudos, eles normalmente chegam a resultados mais ou menos similares, até porque a realidade é mais ou menos similar. O que está acontecendo? Onde é que o bandido está? Qual é os mecanismos que os bandidos estão usando para invadir sistemas e causar perdas e despesas não programadas, né? Que é o resultado da ação do bandido, né? Roubo de credencial, continuam roubando credencial. Vejam só, os bandidos roubavam credenciais há 30 anos atrás, quando a internet começou a surgir, e continuam roubando credenciais. Vejam só, quando é que eles vão parar de roubar credencial? Bom, quando nós, do outro lado do balcão, estabelecermos processos e controles que tornemos inviável o roubo da credencial, ou pelo menos que o roubo da credencial se torne inútil. Isso já vamos falar como que você faz isso. Direitos indevidos, desde aquele direito indevido mencionado também atrás, onde a pessoa ficou com aquele direito lá atrás, mas ele ganhou alguma coisa que não deveria. Eu quero o direito igual do Zezinho, e você dá o direito igual do Zezinho. Por alguma razão, o Zezinho tinha direito demais, ou seja, descontrole. Você não sabe quem tem a chave da sua casa. É isso mesmo? Poxa vida, não seria bom saber quem tem a chave da sua casa? Então, quem é que tem direitos dos sistemas? Isso quem responde, novamente, é gestão de identidade. E não ter esses controles, na prática, gera incidentes. Um bem prático também, mais diretamente, é o falha na revogação e revisão. Né? Não vou repetir o que os outros disseram, mas o motivo é óbvio, né? Muitas e muitas pessoas têm a chave da minha casa, cada um que vai fazer um trabalho, eu dou a chave para ele e eu esqueço de pegar a chave de volta.
e eu vou viajar por meses. Bom, qual é a chance de um bandido entrar na minha casa e fazer a limpa, né? Então, quem tem acesso, quem não tem acesso. Eu costumo dizer que as perguntas básicas para a gestão de identidade é: quem tem acesso nos teus sistemas? Você sabe? Você tem que saber. Como é que você faz e quais as evidências que você vai me entregar, caso eu seja o teu auditor, de que quando uma pessoa não faz mais parte do grupo, ela perde os direitos? Você tem evidências disso? Terceira pergunta: como é que você faz quando algum direito é criado indevidamente lá no sistema? Sim, deixa eu te contar uma novidade. Existem bandidos que, de alguma forma, conseguem algum tipo de acesso. O bandido pode ser alguém interno. Então, como é que você garante, ou pelo menos como é que você mitiga os principais casos aonde alguém crie direitos indevidos no teu ambiente? Quem é que tem a tarefa de comparar os direitos que deveriam existir com os direitos que existem? Ops, mas como é que eu vou comparar os direitos que deveriam existir se eu não tenho um depositório de direitos? Depósito de direitos chama-se gestão de acesso à identidade. Então, não tem processo que resista. Você pode registrar os direitos em papel de pão, num caderninho, numa planilha Excel, mas vai ser bastante difícil garantir essa verificação para responder essas três perguntas. Quem tem direitos aos meus sistemas? Quer dizer, como é que eles foram parar lá? Quem aprovou? Qual foi a regra para aquele direito estar lá? Quando a pessoa não precisa mais do direito, como é que você garante que tirou? E terceiro, se aparecer algum direito indevido, como é que você fica sabendo? E, idealmente, esse direito indevido já é bloqueado e você é avisado depois, ou seja, para evitar que o problema aconteça, ou seja, você tranca a porta antes do bandido entrar, né? Para evitar que ele invada a tua área. Então, esses são os principais incidentes. O que teria evitado isso, gente? Tecnologia de foguete? Precisaria baixar uma entidade aqui para nos ajudar de forma metafísica a resolver esses ataques mais bem-sucedidos? Bom, não precisa. MFA. Lembra lá do roubo de identidade, roubo de credencial? Eu falei, olha, você pode impedir que as pessoas adivinhem a senha, o que é impossível, mas você pode criar um mecanismo que torne inútil você ter a senha. Então, por exemplo, o acesso à e-trust, eu não estou desafiando ninguém, mas os acessos que eu uso nos meus principais sistemas, e principalmente a e-trust, ele é garantido e protegido por um multifator. Então, eventualmente, que alguém saiba uma senha que eu use, ele vai tentar fazer o acesso, ele vai, claro, o sistema vai pedir a senha, mas vai pedir o multifator, que está no meu celular. Então, eu mitiguei a situação de que mesmo que alguém, de alguma forma, descubra a senha, porque é uma combinação de caracteres, ele não vai conseguir aproveitar isso em proveito dele, não vai conseguir explorar essa vulnerabilidade que é a senha. Tá? Bom, eu não preciso comentar que empresas, organizações que colocam seus sistemas na cara da internet, publicado na internet, e confiam na autenticação com username e senha, estão vulneráveis e muito vulneráveis a um ataque bem sucedido. Eu diria que é questão de tempo até você sofrer um ataque. Então, recomendo que trate disso agora. Tá? O IAM e o IGA, como assim IAM e IGA? Qual é a diferença entre eles? Bom, um é Identity Manager, né? E o outro é governança. Mas, para dar um exemplo mais prático para vocês aqui, o IAM é aquele que vai cuidar da criar direito, revogar direito, né? Trocar direito caso a pessoa troque de cargo. Ele é aquela camada mais operacional. Gestão de acesso e direito. É por isso que se você for em Google, Microsoft Azure, eles dizem lá, nós temos aqui um IAM. Na verdade, é um IAM que controla os acessos ao ambiente deles. Tá? É um controlador de acesso, onde quem tem um pouco, quem trabalha um pouco, né, com Google, com a AWS, você vai ver que você cria usuário, você acrescenta a eles perfis de acesso, políticas de acesso, né? São extremamente complexas de fazer aquilo manualmente, né? É um pesadelo se você tiver uma centena de sistemas, depois poder garantir que aquilo está correto. Então, a mudança para a nuvem, ela, na minha opinião, demanda você dar uma olhada em ferramentas que automatizem o processo tanto de gestão de IAM, que é criar, revogar e trocar direitos, quanto o processo de governança. O processo de governança já entraria, por exemplo, contas órfãs, que é identificar
quando algum direito não autorizado está no teu sistema, ou seja, tem alguém direito no sistema que você não poderia usar. Então, bloqueia isso. Né? E por que não é feito nada, hein? Desde a Idade da Pedra, nós enfrentamos exatamente essa dificuldade de sempre foi assim, estou muito ocupado, não vou mexer nisso agora, tem andado bem, poxa, mas qual é o benefício? Então, nós temos que traduzir, sim, bit byte, linguagem de negócio. Tá? Não adianta ficar chorando que eu não tenho verba, não tenho dinheiro. Você tem que estabelecer, sim, um programa de gestão de identidade. É isso que eu vou comentar um pouquinho mais, detalhando talvez um pouco mais do que foi muito bem mencionado nas palestras anteriores, para que você consiga quebrar essa resistência, né, que vem lá da Idade Média. Né? O que um programa de gestão de acesso vai te entregar? E aí você tem mecanismos para conversar com quem tem a grana. Quem tem a grana na sua empresa? É o diretor financeiro, é o pessoal de TI, é o dono, de forma que você consiga planejar um orçamento para cobrir os principais pontos e iniciar um programa de gestão de acesso. O teu argumento com os teus pares, é claro, e com quem vai liberar o dinheiro do board, ou recursos, às vezes não é só dinheiro, recursos também, e depois com a equipe que vai te apoiar para que isso funcione, e depois com o usuário final que vai ter que se envolver. Então, em camadas, a nosso discurso de quem trabalha com gestão de identidade e acesso é que nós vamos entregar mais segurança, nós vamos entregar governança e nós vamos entregar redução de custo. E aí é o desafio, né? Se você argumentar isso, e existem muitos argumentos, você já vi vários nas palestras anteriores e com certeza teremos outros mais adiante. Agrupando esses argumentos, você vai poder, por exemplo, falar com o diretor financeiro. Me aponte o diretor financeiro, por favor, se você conversar com eles e apresentar argumentos de que você tem um projeto que vai reduzir o custo, vai aumentar a segurança e vai trazer evidências de governança para aquele processo de auditoria, né? SOX ou RAIPA, para quem é de mercado médico, enfim. Você vai tirar o auditor das tuas costas ou vai garantir que você vai ter uma avaliação melhor na bolsa. Então, redução de risco, custo e governança. Não, sinceramente, não conheço nenhum gestor que vai dizer, não, isso eu não quero. Não. Tá bom, a gente está gastando para caramba, o processo é ineficiente, horrível, e cada vez que eu vejo lá, eu fico desesperado que vai acontecer um incidente que eu vou tomar um prejuízo. Mas nós não vamos mudar. Tá? Então, você muda, troca de emprego. Tá? Então, caso os seus gestores sejam alguém com o mínimo de entendimento de negócio, de sequência, não é impossível você colocar no orçamento a criação de um programa de gestão de identidade que pode ser agrupado e alinhado com a gestão de segurança. E quais seriam os componentes desse cara, né? Perdão. O objetivo, sendo um pouco mais técnico, seria você cobrir que quando pessoas, vindo elas do teu recursos humanos, ou seja, alguém com vínculo CLT, trabalhista no Brasil, ou um terceiro que possui algum outro tipo de vínculo, normalmente um contrato, seja um contrato formal ou seja um contrato implícito, não esqueça que existe isso na lei brasileira, tá? Você não faz as coisas porque quer, se a pessoa tem acesso, existe um contrato implícito, tá? Então, coletar as informações das pessoas quando elas começam a fazer parte do grupo, conceder direitos nos teus vários sistemas. Quando a pessoa não faz mais parte do grupo, você revogar os direitos, isso seria o básico do básico do IAM, e acrescentar outros processos, como, por exemplo, identificar se algum direito é indevido. A famosa conta órfã. Essa é uma forma de capturar um direito indevido. Outra forma é você fazer revisão periódica de acesso. Outra forma é você gerenciar a segregação de função para garantir que a pessoa não possa mandar prender, mandar soltar e julgar. Ou seja, superpoderes, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, o mais básico é, o diretor financeiro disse para você que é perigoso o sujeito poder incluir uma transação de $1 milhão e aprovar o pagamento de $1 milhão. Bom, então, um objetivo nosso é que, apoiado por ferramenta e processo, garantir que ninguém receba a transação
inclui pagamento e aprova pagamento sem passar por um crivo e por uma revisão daqueles que têm a responsabilidade por essa análise, ou seja, informar as pessoas. As pessoas sabem o que você diz para elas. Então, um dos importantes processos de gestão de identidade é garantir que as pessoas estão informadas sobre os assuntos, né? Então, como é que começa e quais são os principais passos que o meu tempo está indo aqui, né? Escopo, define um escopo realista. Tudo é muita coisa, todos é muita gente, tá? Então, um escopo realista, iniciando, claro, com teus recursos humanos e, claro, com a tua fonte de terceiros, mas integrando com os teus principais sistemas, como já foi falado, que você vai identificar a partir da tua análise de risco, seja ela formal, seja ela informal, né? Uma análise de risco informal, você sente o vento, conversa com as pessoas, entende o que a tua empresa faz. A sua empresa é um banco, poxa, então você tem que proteger a confidencialidade e a integridade dos dados, né? Poxa vida, né? A sua empresa é uma fabrica aço. Bom, então talvez a confidencialidade não é tão grande, todo mundo sabe como é que faz aço. Agora, a integridade e a disponibilidade do seu processo, se parar um alto forno, então, qual é o teu dor? Integridade, disponibilidade, confidencialidade. Então, tente montar esse escopo realista. Normalmente começa pequeno, mesmo que você tenha verba para um grande projeto, é interessante fatiar ele para que você obtenha pequenas vitórias ou pequenas grandes vitórias, né? E aí planeje essas pequenas grandes vitórias alinhadas com os objetivos. Como é que eu alinho os objetivos da empresa, Mauro? Bom, tem várias formas, deve ter livros enormes, né, e grossos falando sobre isso, mas uma dica que eu, baseado na experiência do velho diabo, seria: converse com as pessoas. Marca uma agendinha, você é o CISO, você é o responsável por IAM, conversa lá com o financeiro, com o cara de negócio, com o cara de vendas, entenda qual é a dor deles. Empatia, tá? Não dá para sair by the book, tacando regra para cima dos caras. Você vai parar o processo de negócio e eventualmente vai descobrir que não foi produtivo, né? Risco calculado, como o Leandro acabou de mencionar aqui. Você tem que ter um risco calculado. 100% não existe. Então, aonde você vai correr risco, aonde você entendeu junto com os seus pares que deve ser protegido, que deve colocar recurso bom para proteger aquilo que é importante para a empresa. E, gente, acreditem, o pessoal de negócio sabe o que é prioridade. Eles não são malucos. Converse com eles. Tá? Quer dizer, alguns são malucos, mas a gente também é meio maluco. Então, supondo que a grande maioria dos teus gestores não é maluco, você consegue sim tabular uma conversação, explicar um pouquinho o que é o teu processo de IAM, entender com eles quais são as dores e aí traçar alguns objetivos de comum acordo, tá? Então, fora isso, tem centenas de livros explicando como é que você alinha o processo de negócio, mas o bom seria conversar com as pessoas. A dica é: converse com as pessoas. Implante. Sem grandes palavras, né? Implante o mais crítico. Você fazer uma integração, por exemplo, com o teu RH e a publicação de direitos do outro lado, na outra ponta, com o sistema, normalmente eu chamo de servidor de rede ou estrutura de rede, né? Eu sou, como eu falei, velho, do tempo do X500, né? Que é a estrutura teórica de diretórios que a gente aprendia lá no curso lá de computação, tá? Mas, enfim, aonde ficam teus usuários? Onde é que ficam os principais direitos iniciais deles? Tipo, tá no AD, tá no LDAP, tá no Azure, tá no Google. Onde é que tá? Bom, tente automatizar primeiramente esse. Normalmente, os sistemas que controlam direitos de rede, diretórios, possuem já conectores ou possuem APIs para integração com qualquer IAM digno do nome. Então, se o IAM que você, a ferramenta de IAM que vocês estão olhando, não, ou estão avaliando, não possui conector para AD, para o DAP, para Google, para AWS, bom, talvez você tenha um problema. Então, recomendo que você procure alguns IAMs dignos do nome, que esses efetivamente possuem conectores para você fazer uma implantação inicial e rápida para que o mais crítico esteja sendo tratado. Aí é Pareto, né? Você consegue, na grande maioria das empresas, se você revogar os direitos da estrutura de rede, você já normalmente mitiga o risco de que esse usuário faça acessos indevidos em demais sistemas. E começa por aí. E adiante, você roda, né? Ou seja, rode o processo. Rode o processo. Cuide para que ele esteja completo, né? Ou seja, completo no sentido, trate todo o ciclo de vida. A pessoa entra, a pessoa ganha direitos, a pessoa perde direitos e você consegue ver a divergência. Criação, revogação,
divergência de direitos. São 3 processos básicos, que é o que eu recomendo fortemente que você inicie. Isso vai te dar tempo, vai te dar informação para que você consiga melhorar e consiga, aí sim, evoluir nas camadas de governança. Tá? No momento que você fizer uma implantação, por exemplo, bem simples, integrando o teu recursos humanos e terceiros com o teu AD, ou com o teu Azure, enfim, com o teu servidor de diretórios, e integre com o teu sistema de chamados, né, para que você possa, por exemplo, abrir ticket para a criação e revogação de direitos nos demais sistemas que você, por alguma razão técnica, ou de negócio, ou de valor, não conseguiu automatizar. Isso já vai te trazer uma camada de governança, porque você vai ter rastreabilidade entre o surgimento da pessoa, criação do direito e revogação do direito. Então, uma camada de governança ela pode ser acrescentada quase imediatamente após a implantação dos fluxos básicos de IAM. E isso vai te permitir definir os KPIs de governança, né? Alguns KPIs, como percentual de teus sistemas críticos, que hoje você possui rastreabilidade da criação e revogação de direitos, percentual de direitos críticos, dos sistemas críticos, que foi revisado no último ano, percentual de sistemas críticos que você consegue, eu tenho uma ferramenta e um processo para identificar que existe um usuário lá que não foi aprovado. Então, cria as KPIs para que ela suporte a tua camada de governança, tá? Bom, feito tudo isso, já vimos, né? Você tem os passos, né? Que é define o escopo, planeja, implanta aquilo que for possível, um ciclo completo, é claro, para te permitir a melhoria contínua, rode e governança, comece a coletar KPIs para saber se você está caminhando para o lado certo ou correndo para o lado errado, né? É sempre bom caminhar para o lado certo e não correr para o lado errado, tá? Então, é isso. Isso pode ser a nossa oferta, é claro. Eu falei que eu não ia falar de produto, então vou falar rapidamente que isso tudo se complementa com a nossa oferta. Então, a Trust é uma empresa brasileira que entrega um produto com qualidade internacional, como já foi falado aí por vários dos nossos parceiros e clientes, mas basicamente é o IAM, é o Single Sign-On, visibilidade com Horácio Intel, estamos trabalhando com o IA e somos reconhecidos como líder no Brasil, como solução completa por várias análises internacionais. Bom, já estourei o tempo em 4 minutos, né? Mas eu, como eu falei, estou entre vocês e o almoço. Agradeço enormemente o tempo de vocês. Também parafraseando o Fausto e o Leandro que me precederam, minha conexão no LinkedIn, fiquem à vontade de me contactar para que a gente possa conversar, trocar ideia e garantir que estamos todos juntos nessa jornada, né, de melhorar a gestão de acesso, identidade e, claro, melhorar a vida das pessoas com lucratividade e redução de custo.